Oi, eu sou a Carol. Ser igreja para mim é poder ter o privilégio de ser corpo de Cristo. Eu sou o Vitor. Ser igreja para mim primeiramente, eu vejo que é mais assim a gente fazer parte da igreja, né? E uma coisa que eu gosto bastante assim do projeto é que é uma comunidade e uma comunidade realmente em torno da verdade. Porque não basta apenas nós nos reunirmos e estarmos em torno de algo. O importante para mim é estarmos em torno do que é certo, do que é verdadeiro. E lá no projeto eu consigo experimentar como que é realmente fazer parte de um corpo e ver que realmente cada um tem uma habilidade, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um talento. E isso fica assim evidente como que é realmente um corpo orgânico. Bom dia! E é mais um domingo onde a gente chega até aqui, mesmo nesse momento complicado, nesse momento um pouco mais difícil, mas é mais um domingo. E é um motivo enorme que a gente tem para agradecer a Deus. E é isso que a gente vai fazer agora. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, que o Senhor é esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida, que guarda, que direciona, aonde mesmo nesse momento tão difícil da humanidade, o Senhor está com a gente. O Senhor tem abençoado e é por isso que nós estamos mais um dia aqui. E a gente está aqui, Deus, para te agradecer. A gente está aqui para ouvir de ti. E a gente está aqui para te obedecer. É isso que nós queremos, Senhor Deus. Então vem e fala com a gente pela tua bondade. Agradecemos a tua fidelidade, meu Pai. E que essa série e que essa mensagem nos leve a questionar a nossa fidelidade. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. É isso, gente. Então aproveite mais um domingo. Aproveite para louvar como se fosse a última vez. Aproveite para ouvir essa palavra, dando a importância que ela tem e questionando a sua e a minha fidelidade em relação a Ele. Ele é fiel, mas e nós? Nós temos sido fiel? Espero que sim. Que Deus te abençoe e tenha um excelente tempo. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre e foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi
viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre e foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar, e foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar, e de tanto eu buscar ser aceito por ti, surpreende o teu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você quem vive em mim. Vive em mim. Quem vive em mim. Vive em mim. E foi de graça que eu recebi. O que o mundo não pôde comprar, e de tanto eu buscar ser aceito por ti, surpreende o meu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você quem vive em mim. Que vive em mim. Vive em mim. Vive em mim. Aleluia, Pai. Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços, eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS, e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade.
tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também. Separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha. A alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, e o teu amor não falha. Tu és mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
fiz que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. E o teu amor não falha. Não, não, não. Oh, teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, Pai, nós cremos nisso, que o teu amor nunca falha, Pai. Independente da situação que estamos atravessando, o teu amor é único, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor não muda de acordo com as circunstâncias, Pai. Se o vento é forte, o Senhor está a nosso favor, Pai. Se as dificuldades são grandes, o Senhor está conosco, Pai. Porque o teu amor não falha, Pai. E nós cremos nessa palavra, nós cremos nessa oração cantada, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. William Wilberforce foi um político britânico que em 1807 conseguiu a aprovação do ato contra o tráfico de escravos. Foram décadas, cerca de 20 anos, em que ele lutou a partir dos seus princípios e valores cristãos, para que algo que era legal diante do reino britânico, mas que era inaceitável, imoral, antiético diante do Evangelho do Senhor Jesus, fosse totalmente abolido. Em 1833, com o ato contra a escravidão, chamado o Ato de Abolição, o Reino Unido declarou então que estava proibido todo tipo de escravidão em todo o seu reino. Isso era algo legal, mas imoral. Algo que era permitido pela sociedade e pelo Estado, mas era extremamente contra a vontade e o desejo de Deus. Era extremamente contra o Evangelho, que olha e enxerga todo homem, toda criatura, como a imagem de Deus. Eu gostaria que nós olhássemos agora Daniel, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 18, porque este capítulo de Daniel nos ajuda a entender como nós cristãos podemos nos comportar em diferentes situações, com diferentes governos, ideologias e ideias que surgem e que passam e às vezes voltam no período do tempo e da história. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. De todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar
a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Após serem exilados para a Babilônia e terem um período de treinamento e de ensino, esses 3 jovens foram conduzidos à corte e a altos cargos do governo da Babilônia. Eles faziam parte desse grupo que incluía tanto os políticos quanto líderes e também o judiciário de todo aquele reino da Babilônia, que havia sido convocado para, através dessa atitude de se prostrar, demonstrar fidelidade suprema ao rei Nabucodonosor. Este rei, que havia sido antes avisado em sonhos a respeito daquilo que haveria de acontecer com seu reinado, buscava agora, nesse momento, fazer algo que trouxesse uma validação e que fizesse com que todos os seus súditos e todos os seus líderes reconhecessem o seu poder e demonstrassem uma fidelidade suprema, incluindo a mais profunda das necessidades humanas, que é a adoração a Deus. O grande problema dessa vez é que ele havia chamado ali aqueles que, entre os seus líderes e políticos e administradores, estavam esses 3 jovens, que haviam aprendido pela experiência dolorosa do exílio que era melhor obedecer a Deus do que aos homens, quando este mandamento dos homens fosse contra a vontade de Deus. O Estado, o governo, deveria estar acima de tudo para Nabucodonosor. Porém, esses 3 jovens sabiam que, em primeiro lugar, eles deveriam adorar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. No Novo Testamento, em várias situações, nós percebemos que Roma exigia essa mesma atitude dos cidadãos romanos. Não adiantava apenas seguir ali a sua política, mas era preciso que se aculturasse e que aceitasse a adoração dos seus ídolos e as suas festas também pagãs naquela época. Os cristãos do Novo Testamento foram confrontados com situações assim como essa de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós sabemos que o Estado, definido de uma maneira bem simples, como está ali em Romanos, no capítulo 13, ele é feito para promover o bem e promover a justiça e punir o mal. O grande problema é quando o Estado se torna perpetuador do mal e opressor do cidadão, perseguindo sua liberdade, direito de pensamento, fé e expressão pública dos seus valores e da sua crença. Neste capítulo, nós vemos que essa tensão entre o Estado e aquilo que ele exigia e a fé
daqueles que adoravam ao único e verdadeiro Deus foi um impacto para aqueles jovens. Uma ordem injusta havia sido dada. O Estado esperava o cumprimento de uma lei, mas uma lei que penetrava numa área da vida que esses jovens tinham a liberdade de fazer a sua escolha e de escolher aceitar essa influência ou não, de obedecer uma ordem aonde eles estariam colocando este governo, essa ideologia acima dos seus princípios e seus valores. Por outro lado, em Daniel, no capítulo 6, uma outra ordem é dada, onde eles não são obrigados a fazer algo, mas pelo contrário, são obrigados a deixar de fazer algo que era precioso à sua vida espiritual. Daniel é proibido de orar, e a sua resposta é tão emblemática quanto desses jovens. Ele vai para o seu quarto, onde as janelas estão abertas, onde todos podem ver, e ele ora 3 vezes durante o dia. Ele rejeita uma ordem, uma proibição que era contra o seu princípio de fidelidade a Deus. Esse capítulo e o próprio livro de Daniel nos ajudam a ver situações que são verdadeiras, que são reais para nós nos dias de hoje. E nós, como cristãos, devemos enfrentar muitas vezes um Estado que é autoritário, totalitário ou injusto. E a pergunta é, como nós podemos enfrentar esse Estado? E como nós podemos enfrentar um Estado que se coloca no lugar de Deus? A primeira lição que nós aprendemos aqui no versículo 12 desses 3 jovens é através da fidelidade. Precisamos ser fiel. É preciso ser fiel. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei, nem prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Vale ressaltar aqui que um dos argumentos contra aqueles que buscam ser fiéis a Deus, acima de tudo, é sempre o uso de meias verdades. Aqueles jovens, eles não desprezavam o rei. Eles cumpriram todas as ordens do rei até o momento em que essa ordem contrariava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o soberano sobre as suas vidas. Os 3 jovens decidiram desobedecer uma lei injusta para obedecer um mandamento divino. Somente adorarás e prestarás culto ao Senhor, seu Deus. John Lennox, no seu livro Contra a Corrente, fala a respeito desse momento e da experiência que esses jovens passaram. Teria sido imediatamente óbvio para eles que esse foi o teste mais difícil de lealdade a Deus que já enfrentaram. Na verdade, foi o teste mais difícil que alguém poderia enfrentar. Foi a decisão final de valores. De um lado da equação estavam a posição, a família, a riqueza, a segurança, a própria vida. E do outro lado, a fidelidade a Deus. Por toda a história do Velho Testamento e do Novo Testamento, nós vemos que aqueles que decidem seguir a Deus e obedecer os ensinamentos de Jesus ali no Novo Testamento, são por vezes colocados em situações onde eles precisam decidir quem eles vão escolher, quem eles vão obedecer e como eles vão se comportar diante de um desafio à fidelidade ao seu Criador e ao seu Deus. Com certeza, muitos daqueles que estavam ao redor de Sadraque, Mesaque e Abdenego podiam ter falado, é só uma imagem, todos sabem que vocês não são idólatras, suas vidas valem mais que um simples gesto de se dobrar diante de uma imagem. Todos estão fazendo isso. Todos sabem que é assim que as coisas acontecem.
Isso é normal. Vocês estão exagerando. Não é necessário que vocês se sacrifiquem dessa maneira. No entanto, eles não estavam preparados para fazer concessões. Sim, curvar-se era um gesto externo, mas foi calculado por Nabucodonosor para expressar a aceitação de seu regime idólatra. Os 3 amigos não estavam preparados para isso. Custasse o que custasse. John Lennox, novamente no livro Contra a Corrente. São de poucas e poucas concessões que a fé e os valores cristãos vão sendo apagados da vida do seguidor de Jesus e de sua igreja. Não é, muitas vezes, na maioria das vezes, não é de uma vez, ou não é de uma forma total em que a fé é negada. Mas são pequenas concessões que vão minando, enfraquecendo, distanciando esse seguidor do Evangelho de Cristo, até que ele acaba se rendendo e não caminhando mais com o Senhor Jesus. Nossa lealdade deve estar em Jesus. Nossa lealdade deve estar ao Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da cruz de Cristo. Nossa lealdade não deve estar em governos, estados, políticas, partidos, ideologias ou filosofias, porque Cristo está acima de todas essas coisas. Hoje, muitos têm aceitado abrir mão de valores morais do cristianismo em prol de um confronto maior contra a injustiça social. Porém, não se pode fazer uma coisa em detrimento da outra. É preciso que os cristãos permaneçam fiéis a todos os princípios de Cristo. Ao viajar para a Rússia, John Lennox, ele conta a respeito de um encontro que ele teve com um dos líderes da igreja que havia passado anos em um dos campos forçados de prisão em Gulag, na Sibéria, porque havia ensinado a Bíblia para crianças. Ao encontrar com esse homem, John Lennox relata que ele disse: "Fui um homem que desmaiava ao ver seu próprio sangue, quanto mais os dos outros. Mas o que descobri na prisão de Gulag foi: Deus não nos ajuda a enfrentar situações teóricas, mas reais. Como você, eu não consegui imaginar como alguém poderia lidar com Gulag. Mas uma vez lá, eu descobri que Deus me encontrou exatamente como Jesus havia prometido aos seus discípulos, quando estava preparando os seus discípulos para a perseguição. Nossa fidelidade a Cristo não vem da nossa força, dos nossos recursos emocionais ou qualquer outro que nós tenhamos, mas a nossa fidelidade a Cristo vem da força e da presença do Espírito Santo de Deus. No relatório da Portas Abertas sobre o ano passado e a perseguição aos cristãos, foi descrito que mais de 4.000 seguidores de Cristo foram assassinados por causa da sua fé em Jesus. 3.000 estão presos sem julgamento ou sem um processo genuíno. 1.300 igrejas foram atacadas durante o ano de 2019. Todas essas coisas acontecem em lugares onde há regimes que se colocam no lugar de Deus. A fidelidade a Cristo tem um preço. O Evangelho de Cristo nos garante a salvação gratuita através do sacrifício de Jesus. Mas a fidelidade ao Senhor Jesus pode ter um alto preço. Aqueles jovens experimentaram exatamente isso. Como cristãos, como nós podemos enfrentar um Estado que se coloca como Deus?
Um Estado autoritário, injusto, totalitário, com fidelidade, mas com coragem. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Quem responde a um rei dessa forma, quando eles estão sendo ameaçados de serem lançados numa fornalha acesa, simplesmente porque não se prostraram diante de uma estátua, de um ídolo que esse rei havia construído? Somente aqueles que têm uma coragem que vem de uma força sobrenatural. Mas é preciso coragem para enfrentar situações diárias, momentos do nosso dia a dia. Em dezembro de 1955, dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, de uma forma corajosa, se negou a se levantar e ceder o seu assento para que um outro viajante pudesse sentar no seu lugar, simplesmente porque ela era uma mulher negra e não tinha o direito de permanecer naquele assento. O seu ato de coragem desencadeou o movimento conhecido como o protesto de Montgomery, que desencadeou por mais de 385 dias um boicote ao sistema de transporte que era racista e preconceituoso daquele estado do Alabama. Juntamente com esse movimento surgiu a liderança, então, do pastor batista Martin Luther King, que lutou e liderou o movimento mundialmente conhecido pelos direitos civis dos negros americanos. É preciso coragem para lutar contra os abusos do Estado ou até mesmo de uma sociedade que não se conformam com princípios divinos. Os cristãos avaliam e julgam o governo, o Estado, a cultura, não de acordo com lentes ideológicas, políticas ou partidárias, mas eles julgam e avaliam este governo, este Estado e essa ideologia através das lentes das Escrituras, das lentes do Evangelho de Jesus e do exemplo vivo de Cristo, se sacrificando em favor daqueles que nele creem e por toda a humanidade. Os cristãos devem analisar e julgar através dessa lente, dessa cosmovisão cristã. É preciso coragem para acolher uma criança indígena aqui no Brasil, que pode ser trazida por um dos pais, um irmão ou algum membro daquela tribo que não quer que essa criança, por ter nascido com uma doença congênita, seja abandonada em uma mata para morrer de fome, desidratada ou comida por algum animal selvagem. É preciso coragem porque o nosso Estado persegue, processa e, se possível, leva à cadeia quem proteger e acolher esta criança indígena. É preciso coragem, como seguidores de Cristo, para lutarmos contra um hábito, contra uma cultura dentro do leste africano que promove a mutilação genital feminina. É preciso coragem para lutar contra culturas e sociedades que reprimem, que oprimem e proíbem meninas de estudarem. É preciso coragem para expressar, mesmo que de forma respeitosa, a nossa visão cristã sobre a sexualidade. Hoje no Brasil, psicólogos que são cristãos têm medo de expressar a sua ideia e a sua opinião sobre a ideologia de gênero e serem caçados pelo Conselho Regional de Psicologia, porque isso já tem acontecido em nossa nação. É preciso coragem para falar e expressar publicamente a nossa fé,
quando o mundo secularista cada vez mais quer calar a voz de qualquer expressão de exclusividade da salvação através de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, é a única verdade e a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Coragem para denunciar regimes políticos como o da China, que proíbem a venda, a compra, a distribuição de Bíblias e que nega aos cidadãos chineses direitos e auxílios do governo se eles não negarem a fé no Senhor Jesus. É preciso coragem para lutar pelo direito de crianças que nascem numa situação de apatridia, que não tem um documento sequer, uma certidão de nascimento, porque os seus pais são de religiões diferentes em países islâmicos. Aquele que vem do cristianismo não pode se casar com aquele que vem do islamismo. E caso o façam, os seus filhos não terão documentos. É preciso coragem para falar, para denunciar governos e sistemas ideológicos que buscam comprometer, desidratar, enfraquecer a nossa fé e os valores que nós temos como cristãos. Mas, além da coragem, é necessário mais algo. Precisamos ser fiéis, precisamos ter essa coragem que vem do Espírito Santo, mas precisamos de fé para enfrentar um estado que se coloca no lugar de Deus. Precisamos de fé como a fé desses 3 jovens. Mas, se Ele não nos livrar, eles não estavam depositando a sua confiança no livramento certo, imediato e seguro da morte. Mas eles confiavam de que acontecesse o que fosse naquele momento, eles estavam nas mãos de um Deus que é soberano e que é fiel. Um Deus que não falha com aqueles que permanecem com Ele. Os jovens hebreus tinham fé que esse Deus, como Daniel deixa ali no capítulo 12, versículo 13, poderia ressuscitá-los no último dia. Você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Daniel tinha convicção dessa ressurreição e provavelmente esses jovens, baseados nessa mesma convicção, estavam prontos a enfrentar a morte se fosse necessário, por serem fiéis a Deus. A fé nos move, a fé nos leva a permanecer firmes em momentos de desafios como este que esses jovens enfrentaram. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, nós não vamos ser infiéis a este Deus. Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele diz e ele expressa assim sobre essa soberania de Deus. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O seguidor de Cristo, ele permanece fiel porque ele sabe que o plano de Deus jamais pode ser destruído. O plano de Deus permanece e o plano de Deus será realizado porque Deus é soberano. Como diz o salmista, na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra. Salmo 135, 5 e 6. Deus livrou a Pedro da execução que o aguardava quando ele estava preso, acorrentado aos guardas naquela cela, naquela cadeia ali em Jerusalém. E esse mesmo Deus
Não livrou a Tiago, que foi martirizado por causa da sua fé no Senhor Jesus. Deus, Ele é soberano e no seu conhecimento do passado, presente e futuro, Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E Deus permite muitas vezes que nós não sejamos livres de uma perseguição terrena, mas Ele nos garante que jamais seremos abandonados nas trevas e que jamais seremos deixados na morte eterna, porque Jesus mesmo foi quem disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A nossa fidelidade a este Deus não é apenas pelo bem presente que nós temos neste momento e nesta vida, mas a nossa fidelidade é por aquilo que nós cremos e esperamos na vida eterna com o nosso Deus. A ressurreição e a vida plena ao lado do nosso Senhor. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês, diz o apóstolo Paulo ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 14. Meus irmãos, nós não somos fiéis porque vamos ser livres o tempo todo. Nós somos fiéis porque nós confiamos que esse Deus está conosco. Ao serem jogados naquela fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdenego recebem a presença de alguém que, como diz o rei, se assemelhava como a um filho dos deuses. E esse anjo do Senhor os protege e os livra de uma morte terrível. A fidelidade, a coragem e a fé levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego a entrar para a história e serem relevantes para a Igreja de Cristo nos dias de hoje e até o fim, quando o Senhor Jesus voltar. Nós somos desafiados a enfrentar a correnteza a cada passo, a cada braçada, exatamente porque nós devemos permanecer fiéis a esses princípios e esses valores que o Senhor Jesus nos deixou. Há governos, grupos militantes que buscam criar e implantar leis que dificultem a expressão da fé e de valores que são preciosos aos cristãos. Há países que proíbem sistematicamente o compartilhar, a pregação desse evangelho com qualquer pessoa, de qualquer forma. Nem tudo aquilo que é legal nós devemos aceitar como correto ou como moral. Assim como nem tudo aquilo que é proibido nós devemos aceitar quando cristãos, sabendo que aquilo vai contra a vontade de Deus. Nós, antes de tudo, somos cidadãos do reino do Senhor Jesus, cidadãos do reino daquele que é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Foi desta forma que William Carey, um missionário na Índia, lutou por cerca de 25 anos contra uma cultura que se chamava Sati, onde as mulheres eram jogadas, eram amarradas e queimadas vivas com o corpo do seu marido que havia falecido. A viúva daquele homem não tinha escolha. Ela sabia que assim que aquele marido morresse, ela também estava condenada à morte por causa dessa cultura e desse ritual chamado Sati. Não era ilegal naquela época. Não era contra a religião naquela época. Mas William Carey, pelo seu princípio bíblico, pelo seu amor ao próximo, a qualquer pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, lutou durante 25 anos para que essa prática fosse proibida. Até que em 1829 foi editada uma lei que bania essa prática.
em toda a Grã-Bretanha, incluindo ali na Índia. O exemplo que nós temos e que nos fica é que nós precisamos analisar, olhar, pesar, orar, buscar discernir tudo aquilo que está sendo colocado diante de nós. E através das lentes do Evangelho de Jesus, podermos manifestar, poder aceitar ou não aquilo que está sendo proposto para nós. E o que eu posso dizer, meus irmãos, é que na grande maioria das vezes, nós vamos estar nadando sempre contra a correnteza. Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor nos dê a fé para poder vencer os desafios que nós temos nos dias de hoje e que nós ainda vamos enfrentar nos anos que virão à frente. Eu peço que o Senhor nos dê a fé, Senhor. Uma fé que nos fortaleça, que nos faça fiel e uma fé que nos faça corajosos para lutar contra o mal, contra a injustiça, contra tudo aquilo que destrói o teu plano e a tua vontade contra todos os seres humanos e contra a tua criação e tudo aquilo que o Senhor fez e criou. Nos ajude, Senhor, como seguidores teus, Senhor Jesus, a tomarmos as decisões certas, fazermos as escolhas certas, custe o que custar, que nós possamos, em primeiro lugar, ser fiel ao Senhor, adorar o Senhor, servir o Senhor, amar o Senhor, acima de tudo, ao nosso próximo como a nós mesmos, sem fazer concessões na nossa fé e nos princípios e valores que o Senhor Jesus nos deixou. Em nome de Jesus. Permanecemos em devoção aos ensinos de tua palavra. Permanecemos em comunhão no partir do pão e nas orações. Juntos te adoramos, nos rendemos aos teus pés, reconhecemos quem tu és, nosso Salvador, nosso Salvador. Permanecemos em devoção aos ensinos de tua palavra. Permanecemos em comunhão no partir do pão e nas orações. Juntos te adoramos,
teus pés. Reconhecemos quem tu és, nosso Salvador, nosso Salvador, nosso Salvador, nosso Salvador. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Amém, Pai. Oi! Durante esse mês em que estamos falando sobre o livro de Daniel, nas histórias dos 6 primeiros capítulos, eu gostaria de fazer uma recomendação de leitura para você. Trata-se desse livro aqui, Contra a Correnteza, do John Lennox. O John Lennox é docente na Universidade de Oxford, onde ele ocupa as cadeiras de Matemática e Filosofia da Ciência. E nesse livro ele fala sobre a história de Daniel do livro de Daniel como algo para nós lidarmos com a cultura do mundo ao nosso redor e a cultura relativista desse mundo onde nós vivemos. Então aqui é uma série de lições para você lidar justamente com aquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje, nessa pós-modernidade, nesse relativismo, em todas essas questões ligadas justamente ao politicamente correto. Ele extrai das histórias do livro de Daniel lições e princípios para que você e eu possamos aprender a lidar com aquilo que está no nosso mundo hoje. Então fica aqui a recomendação. Contra a Correnteza, um livro fantástico que vale a pena você investir o seu dinheiro e o seu tempo para ler. É isso aí. E que bênção a gente poder olhar para tudo isso e a gente olhar para a vida de Daniel, dos seus amigos, e a gente poder tirar lições para a nossa vida hoje. Saber que essa mensagem, ela não está perdida e parada no tempo. Ela é para a gente hoje, é para a gente comer essa mensagem e a gente aplicar essa mensagem na nossa vida. Então que sejamos bênção. Então a gente vai orar agora para a gente encerrar esse momento, mas que o teu culto, ele continue ao longo da semana. Pai, como é bom, Deus, a gente poder aprender com a tua palavra. Como é bom a gente poder olhar para essas pessoas que buscaram ser fiéis a ti e a gente poder olhar para a nossa vida e a gente poder replicar isso. E é isso que nós queremos, Pai. A gente quer ser bênção onde a gente está. A gente quer ser fiel nesse momento, meu Pai. A gente quer ser fiel na nossa cidade e na nossa sociedade. A gente quer ser fiel a Ti, começando nos nossos relacionamentos íntimos de família, que às vezes é difícil, mas nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda para que em tudo nós realmente possamos declarar a fé que nós temos em Ti. Que em tudo a gente possa apontar para Ti. Para que dessa forma o Teu nome seja louvado e que o Teu nome seja levado a mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. É isso aí, muito bom a gente ter passado esse tempo junto. E não esquece, se você tiver algum comentário, pode fazer os comentários aí no YouTube, aí no chat, que está rolando aí se você está assistindo ao vivo. E também fique à vontade para o QR Code, para você poder apontar para o QR Code e mandar o teu contato lá para a gente, vai ser um prazer receber. E lembra, você não está só.
Deus, Ele é o fiel que caminha contigo para que você tenha esperança e que você possa ter uma vida diferente com Ele. Deus te abençoe. Excelente domingo, excelente semana. Até a próxima.